Você vence porque se sente vitorioso. Quando eu compreendi a importância desse conhecimento, de saber que isso acontece tanto em modo interno quanto em modo externo, quando eu entendi isso, parece que desbloqueou totalmente um poder, tanto interno quanto externo. Digo que algumas pessoas sentem que precisam de incentivo e de fatores externos para que consigam chegar aos seus objetivos. É claro que muitas vezes isso ajuda demais. Só que quando você domina totalmente os conhecimentos do meio quântico, assim, vamos dizer, né? E também os conhecimentos da própria psicologia social, que fazem com que você tenha uma atitude totalmente diferente. Por exemplo, na psicologia social você tem o efeito Pigmalião, exemplificado como um professor que escolhe um aluno ali, e naquele aluno ele diz que será o melhor aluno da sala. E ele começa a depositar créditos naquele aluno, expectativa, e o próprio aluno tem uma sensação de necessidade de resultado, o próprio professor colabora mais para os resultados positivos desse aluno, e ele, consequentemente, torna-se um excelente aluno. Esse é um exemplo do efeito Pigmalião. E isso já foi experimento, já foi objeto de experimento da psicologia social. E de outro lado também, a gente já viu em diversos filmes, lembro de um filme, não lembro o nome, acho que é Desafiando Gigantes, algo assim, que mostra um técnico, né, um coach, explicando ali para o aluno, motivando ele a atravessar um campo ali, com outro aluno carregando ali. Cara, e ele não sabia que ele era capaz de tanto. E ele se tornou capaz de algo maior ainda do que ele pensou. Ele atravessou o campo inteiro, enquanto outros alunos mais fortes que ele, assim, atravessavam poucos metros. E ele, acabando sendo o exemplo da equipe ali, conseguiu fazer muito mais. O que eu quero dizer é que o efeito motivacional de você ser vencedor sem antes mesmo vencer, sem ter o resultado, você já vence logo antes disso. E quando entra o conhecimento do meio quântico, que você já determinando aquele resultado, você atrai aquilo para você, você já vibra numa frequência que vai te levar a esse resultado esperado, porque você mesmo já se sente o vencedor. Você já sente aquele resultado antes daquele resultado chegar para você. Você já vibra na frequência preparada para você, separada para você. Tem uma análise, assim, né, uma comparação de que já existe uma sala com várias versões suas, de vitória, né? Em várias possíveis vitórias na sua vida, várias possíveis situações que você está, e basta você sintonizar a sua frequência na frequência daquela situação que você quer. Basta você escolher. E isso o meio quântico, o campo, vai responder para você. E de forma imediata, quando você se sentir dessa forma, quando você conseguir vibrar na mesma frequência daquilo ali que já está pronto para você, não só acreditando, mas sentindo a emoção, tendo a capacidade física de sentir aquela emoção, de sentir aquela vibração, como se você já estivesse naquela situação. Se você tiver essa capacidade, você já vai ser o vencedor sem mesmo chegar no momento da vitória, porque você já vai sentir aquilo ali. E do mesmo outro vídeo que eu fiz, que você precisa primeiro crer para ver, não ver para crer, como o ditado popular aí, mas crer para ver. E além disso, você precisa sentir. Então esse é o pensamento.
de forma interna, você acaba se motivando, você acaba melhorando totalmente o seu corpo, a sua mente, o seu cérebro, ele trabalha melhor, você acaba ficando mais motivado para fazer as coisas, isso acaba, de certa forma, facilitando ali o seu cérebro a funcionar, porque ele vai estar mais tranquilo, menos ansioso, você vai ter mais tranquilidade para trabalhar e você vai, de certa forma, produzir melhor. E quando você se sente mais motivado para produzir mais, quando você já tem em mente ali que você já é vitorioso, que aquilo que você está fazendo já vai ter um resultado, já tem um resultado, isso vai te motivar a continuar cada vez mais. Seja por que for, seja um empreendimento, seja um novo canal do YouTube, seja qualquer coisa que você vier a criar ou a fazer ou se propor a fazer, se você já fizer com a mente que você já tem resultado positivo, que aquilo ali já é pro seu, já está dando certo, já deu certo, você vai estar motivado a cada dia. Isso, e tudo que uma ideia precisa é de alguém para acreditar nela para dar certo. E além desse incentivo interno, você também vai ter um incentivo externo, que é o incentivo do campo. Entende? Dois lados vão te apoiar. O lado interno, você mesmo vai se sentir mais motivado, e o lado externo, o próprio campo vai entender que você está vibrando na frequência daquilo que já é seu. Você já está sintonizando na frequência daquilo que é seu, apenas sentindo a emoção, sentindo aquele eu daquela vitória. Se você fechar os olhos, conseguir se concentrar naquela frequência daquele eu, das possíveis versões vitoriosas suas, você já vai ser vitorioso. Reflete sobre isso, um abraço, até o próximo vídeo, seja mais estratégico.